E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube e hoje estreando a nossa primeira série, trazendo um curso de introdução ao desenho realista. Então fica com a gente porque o assunto hoje vai ser sobre materiais de desenho. Bom, antes de falar sobre os materiais, eu quero falar um pouquinho, bem rápido, sobre essa série que a gente vai fazer, que está começando hoje, né? Vai ser todo domingo, às 20 horas, até o dia 16 de dezembro. No dia 16, a gente encerra essa série com uma live onde eu vou estar batendo um papo com todo mundo que participou ao longo das aulas para tirar dúvidas, esclarecer as questões que ficarem e tudo mais. Cada aula a gente vai abordar um assunto, lembrando que esse curso é voltado para quem está dando os primeiros passos no desenho realista ou quem deseja dar os primeiros passos nesse estilo de desenho. Porque de repente você é como era comigo, né? Eu já desenhava, porém eu fazia trabalhos sem sombras, né? Eu só trabalhava com traços, então eu copiava figurinhas da Marvel, copiava figurinhas da minha época, né? Isso aí em 90, década de 90 mais ou menos, copiava os Flintstones, Simpsons depois, enfim, ia trabalhando assim. Daí quando eu descobri o realismo, eu falei, pô, é isso aí que eu quero aprender. Só que aí vem um monte de dúvida, como começar, que material usar, quais são os primeiros passos para dar nesse estilo de desenho, o que é certo, o que é errado. Então eu tive que errar muito para conseguir aprender alguma coisa, né? E demorava muito tempo para ir alcançando algum resultado. Então eu quero, com esse curso aqui do YouTube, criar essa proposta de apresentação de uma maneira muito simples a respeito de como você dá os primeiros passos no desenho realista, porque de repente você já gosta de desenho e não sabe nem por onde começar, não sabe nem da existência de certos materiais que podem auxiliar o seu aprendizado, que podem acelerar a sua compreensão e te abrir novas portas aí de repente de um universo que você desconhece totalmente, simplesmente por não saber quais são os primeiros passos que você deve dar. Então, esse curso tem essa finalidade. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre os materiais, eu vou apresentar tudo isso aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre como traçar o desenho, que foi um dos meus primeiros desafios, assim, porque eu desenhava figuras que não eram tão complexas. E aí quando eu me deparei com o retrato, eu comecei a perceber que era muito difícil copiar um retrato. Então eu vou te passar algumas técnicas que podem facilitar o seu caminho aí na cópia de uma fotografia, para tirar os traços e tudo mais. E depois a próxima aula é sobre degradês, sombras, como que eu trabalho o conceito de volume e profundidade num desenho. Por último, eu vou fazer um rosto realista. Eu vou desenhar um rosto todo, pegando o olho, os olhos, nariz, boca, cabelo, um pouco de cada coisa. E aí no dia 16 de dezembro a gente faz a live falando sobre todas as aulas e batendo um papo com você. Então hoje é uma apresentação de toda essa série, já começando com a apresentação também dos materiais. Lembrando que aqui eu vou apresentar uma série de coisas, porém você não precisa ter todas elas para você dar os primeiros passos. Então fique atento em tudo que eu for dizendo aqui nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar os detalhes aqui de cada material, vou falar sobre a função deles e tudo mais. Hoje eu não vou desenhar nada, eu só vou mostrar realmente os materiais, os papéis, apontador, lápis, esfuminhos, lapiseiras, enfim, tudo que você precisa conhecer sobre esse universo. Se você de repente não tem uma mesa para desenhar, existem recursos, por exemplo, como prancheta de desenho, né? Ó, essa aqui é uma pranchetinha que é muito simples, você pode ou fazer uma, você pode comprar pronta, essa aqui é da Tridente. Com essa mesa assim, com essa prancheta, você não precisa de uma mesa necessariamente, você pode desenhar no colo, você pode desenhar sentado no sofá, você pode desenhar sentado na cama, enfim, assim como eu também comecei. Então eu quero dar esses primeiros macetes que às vezes impede você de começar pensando que é muito complicado, pensando que precisa ter um arsenal de materiais para você começar, e não é bem assim. Então fica com a gente aqui para acompanhar item por item desse aqui, vamos lá. Bom, então agora para a gente conhecer um pouquinho a respeito dos materiais, eu separei aqui alguns lápis para que você conheça, e esses aqui são da marca Staedtler, e como você pode ver,
ele vem do claro até o mais escuro. Os grafites, eles são ordenados por graduação. Então, a gente tem a graduação H, de hard, né, que são as mais duras, e tem a graduação B, de black, que são as mais escuras. E aí, o que acontece? Quanto maior o número de H, por exemplo, ó, esse aqui, ó, é o lápis H. Então, repara que ele está no meio, né? Esse aqui é da marca Caran d'Ache, lápis H da Caran d'Ache. E aí, ele tá aqui, ele divide o H do B. Esse aqui ele já é HB, ou seja, ele é duro, mas ao mesmo tempo ele tem uma pigmentação escura, né, de black, HB, hard black, e esse aqui um pouco mais escuro que é o B, esse é 2B, 3B, 4B, 5B, e por aí vai, 6B. Quanto maior o número de B, mais escuro o grafite fica, e quanto maior o número de H, mais claro ele fica. Aqui eu tenho esses que são da marca Caran d'Ache. Esse lápis é um lápis mais caro, tá? Então, digamos que é de uso profissional, não é necessário para você, se caso você está começando, não é necessário adquirir lápis desses aqui. Esses aqui da marca Staedtler são os que eu mais uso, tá? Esses lápis aqui, ele tem um custo-benefício bem legal e a qualidade dele é muito boa, não perde nada pro da Caran d'Ache, ok? Então, a mesma coisa, lápis 3H, 2H, H, HB, B, 2B e assim vai. Quanto a essas graduações eu vou falar nas próximas aulas, tá? Quando a gente for colocar isso em prática. No momento aqui eu só quero que você conheça os materiais que a gente pode estar usando aí. Falando em lápis, o mais em conta que você vai achar e mais facilmente é esse da Faber-Castell, da série Faber-Castell 9000, tá? Aqui eu tenho o número dele aqui, ó, 9000. Porque tem um que é 1250, mas ele não é legal. Então esse aqui da Faber-Castell você vai encontrar com facilidade e aí você pode ver a escala dos lápis, que ao final desse vídeo eu vou falar quais são os melhores para você adquirir. Aqui eu já tenho o grafite 05, que vai na lapiseira 05. Esse aqui é o 3B, ó, 05 3B. Esse é o 05 4B. E esse é o 03, da lapiseira mais fininha que eu uso, com a graduação B. Ou seja, lembrando dos lápis, eu tenho então o B, e na lapiseira, no caso, né, eu tenho o B para o 03, 3B para o 05 e 4B também para 05, ou seja, eu uso 3 lapiseiras. Então eu tenho essas graduações do grafite que eu uso nessas lapiseiras. Essa aqui é uma Pentel, é a mais tradicional, digamos assim, né? A mais conhecida, uma lapiseira 05 da Pentel. Tem as imitações dela, que é essa aqui da Tris, que é tão boa quanto, é bem mais barata. Claro que ela não tem a mesma resistência de uma Pentel, mas tem uma qualidade bem legal. Essa aqui também é uma imitação da Pentel, que é a Compactor. Essa é uma outra imitação da Pentel, que é a Tecnosys, e por aí vai. Você tem uma gama de possibilidades de lapiseiras. Tem muita gente que me pergunta sobre essas lapiseiras aqui que eu uso. Essa aqui é uma Pentel também, 05, só que o que acontece? Ela tem essa biqueira bonitona aqui que diferencia, então esteticamente ela é mais bonita, porém a funcionalidade dela é a mesma de qualquer outra. Essa aqui é a 03 da Pentel, para o grafite 03 no caso. Essa é a 03, só que Grafigir, né? Grafigir, não sei se é assim que diz, com a biqueira de metal igual a outra que eu havia mostrado. E essa aqui é da Tridente, que também é uma excelente lapiseira. As lapiseiras que eu mais gosto são as da Pentel e da Tridente. Então essas são as possibilidades de lapiseira, não são todas que eu uso. O que eu uso mesmo daqui, essa, uma com grafite 3B, outra com 4B. Essa aqui, que é a 03 com grafite B. São essas 3 lapiseiras que eu uso. Agora vamos falar sobre os esfuminhos. Os esfuminhos, eles são
esses rolinhos de papel prensado que você utiliza para esfumar o lápis. Os mais conhecidos são os da Tridente. Esse aqui é da Tridente. Número 1, ele é separado por numeração. Quanto maior a numeração, mais grosso ele é, né? A espessura dele. Então, esse aqui é o da Tridente. Esse é da Derwent. É uma marca importada e muito macio. O material do papel dele é muito macio, chega a esfarelar. Mas eu gosto muito desse da Derwent também. São os que eu mais uso. E esse outro aqui que é o da Cretacolor, ó. Esse aqui eu abri um pacotinho que eu ganhei, ó. Então ele vem em todas essas espessuras, do mais fino ao maior, da Cretacolor. Gosto muito dessa marca. Eu tenho outros velhos aqui usados, mas eu quis pegar esse novo para poder mostrar aqui no vídeo e tornar mais fácil a compreensão. Ok? Materiais para esfumar, então eu trabalho com esfuminho e trabalho também com papel higiênico, né? Um pedacinho de folha de papel higiênico que eu dobro, né? Depois na videoaula eu vou mostrar isso. É um papel higiênico folha dupla, que é o que eu prefiro para poder trabalhar nos desenhos. E pincéis. Esses aqui são pincéis que eu corto a cerda. Eles ficam com a cerda cortadas, porque eles ficam melhores para espalhar. A diferença de esfuminho, pincel e papel higiênico eu vou falar nas videoaulas de sombreamento, que são as próximas videoaulas que vem por aí. Então, esses são os materiais para esfumar. Essa lixa aqui, ela serve para lixar o esfuminho, quando a ponta dele já está muito suja. Você pode apontar ele usando uma lixa. Esse aqui é um pincelzinho de maquiagem que eu uso simplesmente para limpar o desenho. Tá? Deixa eu colocar essa folha aqui para a câmera não perder o foco. E eu uso para limpar o desenho simplesmente porque quando eu uso a borracha, ela solta os farelinhos, né? Então, para eu não ficar soprando nem passando a mão no desenho, eu uso o pincel para limpar, o pincel de maquiagem ou essa escova que é conhecida como bigode. Tá? Essa escova também é bastante funcional para essa finalidade. As borrachas, já que falamos dela. As borrachas que eu uso são essas 3. Canetas borrachas, na verdade. Né? Essa aqui é a Tombow 2.3 Mono Zero. Deixa eu virar aqui. Mono Zero da Tombow. Essa aqui também Tombow 3.8, um pouco mais grossa. Repara que eu corto a ponta dela chanfrada para ficar melhor para fazer detalhes no desenho. E essa aqui é uma Pentel. Eu não sei a espessura dela porque não diz. E tem aqui o refil que você substitui. Também uso para fazer os detalhes. E aqui um limpa-tipo, que é uma borracha maleável, que você amassa ela para poder fazer do jeito que você precisar, né? Na hora de fazer efeitos mais claros no desenho e tudo mais. Ok? Então esse aqui é o limpa-tipos. Eu não tenho muito costume de usar esse tipo de borracha, mas vale a pena você ter. Esse aqui é um estilete que eu uso, né? Tipo um bisturi. Pode ser um estilete comum para você apontar os lápis. Eu não gosto de apontador comum. Eu gosto de apontador assim, ó. Esse aqui é um apontador de manivela, que ele permite fazer uma ponta mais afiada nos lápis. Então eu prefiro usar ele assim. Esse aqui é um boleador, que é uma ponta de metal abaulada que você usa para marcar o desenho para fazer fios de cabelo branco. Isso aqui a gente vai ver numa das próximas aulas aí. Aqui os papéis que a gente usa, tá? Esse aqui é um ótimo custo-benefício, papel Nostalgie da marca Hahnemühle, não sei se é assim que fala. Ele tem 190 gramas por metro quadrado. Eu uso sempre de 180 para cima. Então esse aqui 190 tá legal, ele vem 50 folhas. Esse aqui é tamanho A5, mas você encontra ele também no tamanho A4. Esse aqui é o A4, também da mesma marca, Hahnemühle, só que na categoria Bristol. Ele é um papel mais liso, mais acetinado, tá? Não é esse aqui não, é esse aqui, ó. Ele é mais liso, não vai dar para ver a textura dele aqui pelo vídeo, mas ele é bem acetinado. Esse aqui ele é levemente amarelado, né, que é o Nostalgie. Eu gosto muito de trabalhar com esse, a qualidade dele é excelente e o custo-benefício também tá massa. Tem aí na descrição do vídeo se você quiser adquirir, ele tá muito barato, você pode adquirir um A4, eu acho que seria interessante.
Esse aqui é o lana, é um dos meus preferidos, papel lana. Esse aqui é o tamanho A3 e você encontra também tamanho A4. A gramatura desse aqui é 250, esse 190 e esse 250 também, tá? Então são gramaturas excelentes para trabalhar no desenho realista. E esse outro aqui é o papel Fabriano, tá? O papel Fabriano é o mais famosão aí, que eu já uso há anos. Esse aqui tem a medida de 33 por 48, 220 gramas, vem 20 folhas. Porém é um papel mais raro de encontrar no mercado, mas não perde nada. Pode ter certeza que não perde nada os outros papéis para esse, ok? Eu uso bastante ele, mas uso também os outros. É só você me acompanhar pelas redes sociais que você vai ver os nomes de papéis que eu coloco lá. Isso aqui é uma mesa de luz. Eu não vou acender ela aqui agora porque não é necessário, porque eu vou falar a respeito disso na próxima aula. E não precisa ter uma mesa de luz para fazer esse estilo de desenho, tá? A gente tem outras formas de riscar o desenho, como decalque, como linhas diretrizes, que a gente vai falar tudo na próxima aula, ok? Então, basicamente, é isso aqui. Calma aí, não precisa ficar assustado que não é tudo isso de material que você vai precisar, tá? Então, para a próxima aula, seria interessante você preparar uma folha de papel sulfite, um lápis 2B, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Lápis 2B, uma folha de papel sulfite dessas comuns de impressora, tá? Essas folhas que você usa para imprimir na sua casa. Então, pega aí um pacotinho de folha, de 100 folhas. Claro que a gente não vai usar tudo isso, mas pega aí umas 10, 20 folhas para a gente rabiscar. E você vai usar o lápis 2B na próxima aula. Então, lápis 2B, lápis H, uma lapiseira 05, uma caneta borracha, pode ser qualquer marca que você encontrar numa papelaria, esfuminho e o papel sulfite, né? Aqui eu pus esse Hahnemühle aqui, que você pode encontrar no link aqui na descrição do vídeo por um preço muito em conta. Mas se você não tiver condições, não tem problema, você pode fazer com papel sulfite tranquilamente, porque esse curso ele tem a finalidade de apontar para você os primeiros passos para você começar a andar no caminho do desenho realista, tá? Não é um curso onde a gente vai se aprofundar em textura de pele, texturas de tecido, fundo desfocado e tudo mais, como muita gente vem pedindo. Tem muita gente me mandando mensagem quando eu anunciei a estreia dessa série, muita gente mandando mensagem dizendo: ah, vai ensinar textura de pele, vai ensinar barba, vai ensinar tal. Não, porque isso a gente já tem um curso virtual voltado para isso, que é pago, tá? E onde você pode estar acessando também no link aqui da descrição, se você quiser se tornar um dos nossos alunos. Já tem uma galera de mais de 3.000 alunos que já passaram aí pelo curso e tem alcançado resultados lindos, como você pode ver nas nossas redes sociais, com o link também aqui na descrição. Essas videoaulas aqui do YouTube é mais uma introdução ao desenho realista, para você que gosta de desenhar, começar a se familiarizar com esse assunto e ir se aprofundando um pouco mais conforme a gente for publicando outros vídeos aqui, tá? Vale lembrar que se você não se inscreveu no nosso canal, clique aí, se inscreva. Se estiver aparecendo aí inscrever-se, é porque você ainda não se inscreveu. Então se inscreva, porque domingo que vem, 8 horas da noite, a gente vem com a segunda videoaula aí. E deixe os seus comentários, comente a respeito de tudo isso que foi falado hoje, fale sobre a sua expectativa para a próxima videoaula e vamos trocando ideia aqui, ok? Obrigado por acompanhar, vejo vocês aí na próxima videoaula. Até mais!